a todas e a todos. Bom dia não, boa tarde já, né? Passou do meio-dia. Quero fazer um cumprimento especial aqui aos meus 3 colegas aqui presentes e agradecer ao mesmo tempo a presença de cada um e por ter aceito o nosso convite prontamente. Então, cumprimento a doutora Cristiana Cavassa, coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça, de Tutela Coletiva, de Defesa do Consumidor e do contribuinte do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Minha colega, se assim permite, doutora Karina, porque estou hoje defensora, diretora da ANS, mas depois que a gente passa por uma instituição como a Defensoria Pública, não tem jeito de não ser defensora, né? Porque está no sangue da gente, no sangue verde. Então, é natural do ser humano e mais ainda depois que a gente passa pela instituição. Então, eu me aposentei, mas continuo na defesa do hipossuficiente e do menos favorecido. E o doutor Luiz Orsatti, a quem eu agradeço demais ter se despencado lá de São Paulo, né, para nos atender aqui no Rio de Janeiro, diretor executivo da Fundação Procon, do Estado de São Paulo, posso chamar de parceiro? Porque não assinou ainda a parceria lá. Será que sai antes do meu mandato acabar? Então, tá bom. Quero também registrar um agradecimento aqui especial aos curadores deste evento, que é o Dr. Josier Vilar e o Rodrigo Terra. E deixar registrado aqui, parabéns ao presidente do evento, o Dr. Denizar Viana, que ontem esteve comigo na agência e nos deu uma aula de saúde pública e suplementar. Bom, ao assumir a diretoria de fiscalização, eu encontrei um enorme desafio: o galopante aumento de reclamações dos consumidores de plano de saúde em nossos canais de atendimento. É fato que os consumidores de planos de saúde contam com a proteção da Lei 9656, que traz disciplina específica para as relações de consumo na saúde suplementar. Mas aprendemos com os economistas que as necessidades são infinitas, porém os recursos limitados. Na saúde isso não seria diferente, isso vale para o público e para o privado. O ministro Barroso declarou no último dia 17 de outubro que a judicialização da saúde é um dos temas mais difíceis. Seguindo sua trilha, posso afirmar que a regulação da saúde suplementar não é tarefa das mais fáceis, não só em razão das questões técnico-jurídicas que envolvem o tema, mas, sobretudo, por força do valor social que ela congrega, a vida e a dignidade da pessoa humana. O binômio garantia de cobertura e sustentabilidade do setor é uma equação que implica escolhas nacionais, racionais, por vezes trágicas, pois não há vara de condão para tomar as pessoas imortais, valendo-me novamente das palavras do ministro. Dados do CNJ contam da alta litigiosidade no campo da saúde suplementar. Em apenas um ano, o número de novas ações contra planos de saúde cresceu quase 33% e em 4 estados já superam as ações em face do SUS. Esse cenário tão conflituoso acena para um ambiente de insegurança jurídica, o que para nós torna ainda mais difícil a regulação nacional, setorial. Essa é uma das razões que levam à pauta da melhoria do relacionamento entre operadoras e beneficiários, escrita na Agenda Regulatória da ANS, biênio 2023-2025. Penso que o caminho passa pela conciliação, pela composição.
Na ANS, a notificação de intermediação preliminar, NIP, nesse ponto, exerce pleno protagonismo como instrumento de mediação para a solução de conflitos entre beneficiários e operadoras. Vejo a NIP como a principal ferramenta regulatória da ANS, por ser o elo de comunicação do beneficiário com o regulador. É um termômetro da regulação e uma importante fonte de informação sobre o comportamento das operadoras. Para a atividade fiscalizatória, resulta em mais eficiência e celeridade dos processos de trabalho. Para o beneficiário, representa a possibilidade de uma resposta mais rápida para solucionar o seu problema. E para a operadora, a NIP é a oportunidade de reverter o dano de forma voluntária, sem sofrer sanção, uma vez que a NIP busca conciliação antes da abertura do processo sancionador. Nossa taxa de resolutividade é bastante expressiva. A cada 10 reclamações, cerca de 9 são finalizadas. Também na ANS assistimos a um aumento exponencial do volume de reclamações. Enquanto a média mensal em 2019 era de 11 mil reclamações, hoje ultrapassa a 32 mil. Ou seja, em 5 anos, esse número de reclamações triplicou. Delas, 80% é de natureza assistencial, o que é bem preocupante sob todos os aspectos: qualidade da assistência à saúde, gestão administrativa e eficiência regulatória. Se em 2023 o número de processos judiciais movidos contra as operadoras chegou a mais de 234 mil, nós, na ANS, recebemos perto de 354 mil reclamações e 14 mil processos foram abertos. Hoje temos de administrar um passivo de 40 mil processos, isso considerando que apenas 10% aproximadamente das reclamações viram processo sancionador. O mais grave, a meu ver, é que sabemos que parte expressiva dos consumidores conhece pouco os seus direitos. Muitos não têm o costume de reclamar aos órgãos de proteção. Para mitigar isso, temos trabalhado muito na capilaridade do programa Parceiros da Cidadania, mapeando o Brasil inteiro com parceiros, com órgãos de defesa do consumidor, da Defensoria Pública, do Ministério Público e do Poder Judiciário. Neste ano, tivemos a alegria de realizar mais uma edição no ANS com você, no aniversário da Lei 9656, que pretendemos marcar como Semana Nacional dos Beneficiários de Planos de Saúde. Foram 12 eventos de capacitação em PROCONs municipais e estaduais, entre eles o PROCON de São Paulo, o qual nós fizemos a abertura. O objetivo foi o de ampliar o conhecimento ao atualizar atendentes, fiscais e assessores dos PROCONs sobre as regras da saúde suplementar, uma vez que os consumidores têm no PROCON uma referência. A proposta é, dessa maneira, a de levar informação, chegar mais perto dos consumidores e esclarecer o papel da ANS, falar do trabalho que fazemos na intermediação de conflitos e tirar dúvidas sobre temas como cobertura assistencial, carência, reajuste e etc. Bem, creio que já tomei muito tempo dos senhores, então vou fazer uma provocação. Como lidar com essa alavancagem de litígios no campo da saúde suplementar? Doutora Karine, a senhora começa? Sim. Boa tarde a todos e todas aqui presentes. Sou Karine, né, defensora pública já há 16 anos, e estou no Núcleo de Defesa do Consumidor desde o início desse ano. E nesse trabalho eu fico responsável com a tutela coletiva no DECOM, mas também a gente acompanha muito o trabalho dos colegas que fazem um atendimento individual e a gente consegue, e eles têm muita troca de informação, essas informações conseguem dar elementos até para a nossa atuação coletiva, porque para a gente chega logo, para a Defensoria chega logo o maior número de reclamações e quais seriam, a gente consegue fazer esse levantamento e dar essa continuidade no atendimento via tutela coletiva.
A doutora Eliane falou sobre o número muito alto de judicialização, a gente não tem como negar, né? Isso é um fato, é um dado da realidade. Na Defensoria, no plantão noturno, eu levantei um dado de que 50% das ações de saúde são relativas a planos de saúde, então a gente vê que é realmente um número muito alto de demandas, e acho que um dado também que a doutora mencionou do CNJ, que o número de ações envolvendo planos de saúde cresceu cerca de 50% nos últimos 3 anos. E a judicialização, a gente não fica satisfeito com isso. Assim, a Defensoria não tem... assim, nosso papel, a nossa visão sempre foi de tentar composições e evitar o ajuizamento de ações. Não só pelo atendimento ao direito quanto antes, o mais rápido possível, principalmente porque envolve questão de saúde, que gera, além, claro, da necessidade da pessoa de fazer um atendimento o mais rápido possível para atender uma demanda de saúde, até de vida. E também porque a gente sabe que muitas vezes entra no judiciário, até pode conseguir uma tutela de urgência, mas o processo muitas vezes demora anos e anos, se for considerar não só o Rio de Janeiro, mas todo o país. Então, a gente sabe que também levar uma demanda adiante para a parte, para o assistido, não é uma coisa confortável, não é bom, não é uma solução ideal, essa solução que venha via judiciário. Então, na Defensoria, a gente... lida muito com parceiros, a gente procura estar sempre próximo da ANS, do Ministério Público, para a gente dar uma solução mais efetiva e adequada para os problemas que vão surgindo no decorrer das relações jurídicas e com a modernização, com a vinda de novos, sejam medicamentos, procedimentos. A gente sabe que a medicina também é um setor que vem com muitas novidades, sempre com muito avanço tecnológico até, e para a gente poder acompanhar e dar a melhor assistência nesse fino equilíbrio, que um plano de saúde, uma operadora que tenha o seu orçamento, a sua atividade econômica equilibrada e, ao mesmo tempo, que também atenda ao direito do consumidor, do usuário, porque ele contrata o plano com a expectativa, ele possui uma regra de direitos, uma série de direitos, regramentos que tem que ajustar para fazer um atendimento adequado para aquilo que ele precisa. E quando ele vê esse momento que ele faz um pedido, que através até do seu médico credenciado, ou vê uma negativa do plano, aquilo é muito frustrante, dá um abalo psicológico. Às vezes é que ele está querendo, pagou muitos anos, a expectativa da pessoa é que ele pagou muitos anos e na hora que ele precisa, ele não consegue atendimento. Então, é um atendimento até muito delicado que a gente faz na Defensoria, quando a gente atende a população que está numa situação de saúde, às vezes extremamente grave, entre a vida e a morte. Então, é um atendimento que é realmente muito delicado, muito fino. E a gente sempre tenta, antes de judicializar, tenta resolver. Porque, às vezes, também é uma questão muito simples, às vezes é um erro grosseiro da empresa, às vezes é uma questão de entendimento da parte. Então, a Defensoria, via no DECOM, a gente faz convênios com as operadoras, com muitas operadoras, tem convênios, então a gente tem um contato, tem uma linha direta para fazer um atendimento da Defensoria, que a gente passa os dados do caso, o laudo médico, para que haja uma análise e a resolução do problema sem que haja necessidade de judicialização. Então, esse é um mecanismo que é muito eficaz e que, se outras empresas ampliassem esse atendimento, um atendimento via ouvidoria, via saque, para tentar realmente evitar que haja o ajuizamento de um processo que muitas vezes pode sair mais caro, porque se a empresa consegue verificar, até através da jurisprudência, através dos outros processos, que ela perde, que ela vai perder, que a sentença vai ser favorável à parte, colocando na ponta do lápis, ela vai perder o processo, vai perder dinheiro, porque vai ter que pagar, e vai pagar custos de processo e honorários. Então, é uma análise que eu entendo que as empresas devem fazer
E há também a questão de uma imagem perante o público, né, perante os consumidores, de que é uma empresa realmente que é eficaz, que atende os seus clientes com segurança e com um bom serviço. Então, esse equilíbrio a gente sempre busca, tanto em contato também com a ANS, na regulação. Muitas vezes as pessoas, quando procuram, eu falo, procura a ANS, faz o registro da sua reclamação, porque esses dados, os dados que nós produzimos, os dados que a ANS também produz, com a análise das NIPs, muitas vezes vai dar subsídios para que haja uma alteração na regulamentação, ou que a Defensoria, por exemplo, pode fechar um termo de ajustamento de conduta, o Ministério Público também, com os dados que a gente colhe do nosso atendimento, do Tribunal de Justiça, das ações ajuizadas, que ali a gente pode reunir essas informações, levar à empresa para tentar um ajuste, né, naquele atuar da empresa, para que ela consiga retomar um rumo de atendimento adequado aos seus consumidores. Assim, recentemente, o que a gente percebe que o incremento no número de ações, por exemplo, aqui no Rio, para a gente teve muito problema com essa alteração, a mudança da carteira da Unimed Ferj, que no início a gente acha também que deu muito problema de ruído, de informação, que as coisas vão se ajustar, mas a gente também tem uma sazonalidade de reclamações dependendo do que a gente está vivenciando no setor, né? Então, quando há a mudança de carteira, ou empresa que vende, que compra, isso geralmente dá um problema no atendimento de início, assim, até as coisas se ajustarem. E também as demandas, grande número de demandas que tivemos agora no ano final de 2023, agora 2024, seria com os planos coletivos, né? As questões de reajuste, de rescisões unilaterais, isso também deu um crescente no número de pessoas que procuraram a defensoria e que ajuizaram as ações. E mesmo nesses casos em que há atinge um número muito grande de pessoas, a Defensoria também atua na tutela coletiva, na tentativa de compor porque imagina, né, num rompimento de carteira, às vezes tem uma rescisão, né, às vezes tem 20 mil vidas, 30 mil vidas, imagina judicializando tudo isso, onde é que não vai parar, né? Então, também essa preocupação com os planos coletivos, a Defensoria está bem atenta, acompanha, tem diversos projetos de lei, mas tem um projeto de lei na Câmara que a gente está na expectativa se vai andar, como é que está, mas é um ramo, né, do setor da saúde suplementar que acho que merece, que inspira muita atenção, muito cuidado para que os consumidores realmente não sejam afetados de forma muito grave com relação a essa modalidade de plano de saúde, né? E, bom, pensando aqui, eu acho que da nossa atividade, tudo que a gente faz é sempre realmente tentando essas composições, o diálogo, formar uma rede de proteção, mas também que conte com a parceria das empresas, porque é um serviço bem prestado, a gente sabe que também sustenta a empresa, né, o desenvolvimento dessa atividade econômica, e não podemos esquecer que é uma atividade econômica, não obstante estejamos tratando de saúde, de um bem tão caro para todos nós aqui, né, somos seres humanos e queremos ter saúde, ter uma vida adequada, um padrão de vida adequado e ok, para que a gente consiga ter uma vida saudável, né, e tranquila. E a Defensoria está sempre aberta para diálogos, para conversas, para composições, e a gente incute mesmo esse espírito de acordo, de composição, não só entre todas as equipes, mas também quando a gente chega a parte para conversar, a gente também explica as vantagens, e realmente o nosso mote é sempre perseguir a composição amigável para evitar a judicialização. Acho que seria isso, doutora. Obrigada, doutora Karine. Agora eu vou passar a palavra para o doutor Luiz Orsatti.
PROCON de São Paulo. Bom dia a todas e a todos. É uma honra estar aqui, discutir uma questão tão delicada, tão cara para toda a sociedade. Cumprimento a Eliane, agradeço o convite, cumprimento todos os servidores da ANS e sabemos que o quão é difícil, né, fazer com que a política pública, com que os preceitos fundamentais, enfim, que os direitos do consumidor prevaleçam. E isso é a nossa missão também. Eu fiz uma rápida apresentação, não sei se ela está disponível ou não. Está disponível? Só para introduzir rapidamente alguns pontos que eu acho importante a gente destacar. Primeiramente, só me apresentando, meu nome é Luiz Orsatti, sou diretor executivo do PROCON do Estado de São Paulo. O PROCON do Estado de São Paulo é o primeiro PROCON do país, foi criado em 1976, estamos em vias de completar 50 anos, é uma fundação pública, somos mais de 500 servidores, atuamos em diversas vertentes, uma delas, claro, a questão da saúde suplementar, que é muito também cara para todo o Estado de São Paulo. Recebemos, em média, de 2 a 3 mil reclamações dia, claro, não só de saúde suplementar, todos os assuntos palpitantes que são lá de São Paulo. Chegamos no ano passado pouco mais de 960 mil reclamações. Este ano certamente vamos bater 1 milhão de reclamações. E lembro também a todos os senhores e senhores que o Estado de São Paulo é o que tem mais, né, beneficiários, eu chamo de consumidores de plano de saúde suplementar. Você me corrige, Eliana, em média, salvo engano, 18 milhões, né, ou mais de beneficiários, consumidores de plano de saúde e 11 milhões de planos odontológicos, salvo engano, São Paulo, Estado de São Paulo. Então, este é o cenário do Estado de São Paulo neste segmento de saúde suplementar. Bom, primeiramente, então, vou dar um rápido, não sei se está, de qualquer forma, tudo bem. Primeiro ponto a ser ressaltado as reclamações registradas no PROCON. Também é importante ressaltar que o PROCON do Estado de São Paulo tem uma capilaridade em todo o Estado, temos convênios com quase 400 municípios em todo o Estado, então articulamos a política pública na prática em todo o Estado e, claro, prestamos toda a diretriz e respaldo para os municípios do Estado de São Paulo. Considerando o número, né, o público consumidor deste produto, que é saúde suplementar, considerando também o número de reclamações que o Estado de São Paulo recebe, especificamente, o primeiro ponto a ser avaliado é o número de reclamações que nós recebemos sobre plano de saúde suplementar. Apesar de muito baixo, considerando esse cenário, ele vem numa crescente desde 2021. 2021, em média, 8 mil reclamações ano, 2022 passou para 10 mil, 2023 já bateu 12 mil, este ano já vamos ultrapassar 13 mil reclamações. Lembro também um ponto importante, que geralmente, e quase sempre é isso, as reclamações registradas no PROCON é um transbordo daquilo que não funcionou junto à ANS, é um transbordo daquilo que não funcionou junto aos planos de saúde e também tem uma outra especificidade. Os assuntos mais reclamados, além claro, da questão da negativa, né, sobre tratamento, enfim, internação, cirurgia, alguns pontos são importantes. Por exemplo, saque dessas empresas, ou não funcionamento ou mau funcionamento dos saques das empresas do segmento de saúde suplementar. É uma reclamação recorrente no PROCON do Estado de São Paulo. Também algumas outras reclamações que elas vão que não necessariamente condizem com a questão da judicialização.
a questão, como já disse, do saque, e uma questão muito comum, que é a questão de pagamentos indevidos, não ressarcimento, toda essa questão contratual, ela é comumente registrada também lá no PROCON, lá do Estado de São Paulo, cobranças por serviços não solicitados, cobranças a maior, enfim, toda essa parte contratual. Então, ela realmente é um dos focos do consumidor do Estado de São Paulo a procurar o PROCON, talvez porque não resolvido em outras esferas também. Como eu já disse, então, estamos numa crescente de registro de reclamações. Em 2024, já em CIP, lá no Estado de São Paulo, é CIP, diferentemente da ANS, então, o processo em primeira fase chama-se CIP. Também é importante ressaltar o índice de resolução nessas CIPs. A média geral do PROCON do Estado de São Paulo em resolutividade nessa primeira fase em CIP é 70% ou mais. Entretanto, no segmento de saúde, essa média já cai para pouco mais de 50%, e em uma segunda fase processual, já instaurado o processo administrativo, já cai para pouco mais de 40%. Então, mesmo no segmento de saúde, o êxito de resolutividade numa primeira fase de CIP, lá das reclamações, o índice ideal é abaixo da média de outros segmentos, da média geral do PROCON do Estado de São Paulo. Aqui também eu tinha feito um slide, só para, enfim, além da crescente reclamação no PROCON do Estado de São Paulo, isso acompanha também a crescente judicialização da questão, que, enfim, em 2023 foi, salvo engano, bateu 230 mil ações, e, salvo engano, já em 2024 está quase 190 mil reclamações. Também é importante ressaltar um dado que eu pesquisei em algum artigo, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, isso estou informando, não é um dado que eu extraí deles, salvo engano, são 50 mil decisões exaradas por ano, especificamente no segmento de saúde suplementar, o que é um número altíssimo para qualquer questão, principalmente a questão de saúde que envolve a vida e o bem-estar da população. Então, aqui eu fiz alguns exercícios sobre o porquê da judicialização. Primeiramente, a judicialização não é um fenômeno da saúde suplementar, é um fenômeno que transpassa a outros segmentos. Posso dizer, por exemplo, a questão da energia. Todos sabem, o Estado de São Paulo enfrenta uma questão sobre a concessionária de energia, má prestação de serviço, e por conta dessa má prestação de serviços, vislumbramos um aumento da judicialização também nesse segmento. Então, a judicialização não é um fenômeno exclusivo da questão da saúde suplementar. Isso é um ponto. Outro ponto importante, a questão que eu pondero também, este é positivo, é o fácil acesso da população para com o judiciário. O aumento da judicialização reflete, então, é a prova que o acesso ao judiciário do cidadão para com o judiciário é um acesso muito tranquilo, o que democraticamente é extremamente positivo, seja através do seu advogado, seja através das defensorias, ou, em muitos casos, não precisa necessariamente de um profissional do direito. O cidadão tem acesso, livre acesso, fácil acesso de suas questões, quaisquer que elas sejam, do judiciário, o que num regime democrático é extremamente positivo. Então, este é um ponto positivo com relação à judicialização. Agora, eu fiz uma reflexão sobre questões desse aumento da judicialização, especialmente da saúde suplementar. O primeiro ponto, eu chamo de questão aqui, o aspecto individual. Então, naquele momento em que o consumidor, vou chamar de consumidor, teve negativa de algum tratamento, de alguma cirurgia para com
ele mesmo ou algum familiar, o primeiro caminho, o caminho mais rápido que ele vislumbra, dado o desespero, aquele momento de forte emoção, a busca pelo judiciário. Então, esse aspecto individual deve ser considerado também nessa questão da judicialização. Claro, tem a questão da negativa, não vou entrar no mérito se ele foi neste momento, se foi positivo ou negativo, essa negativa que foi feita pelo plano de saúde, enfim. Então, a questão do aspecto individual também reflete desse aumento da judicialização. É o primeiro caminho que o cidadão ele verifica também, um caminho mais rápido para ter, enfim, o seu pleito atendido, uma vez que houve uma negativa administrativa diretamente no plano de saúde. Agora também vejo também um aumento dessa judicialização, um aspecto mercadológico. Nós vislumbramos lá no PROCON do Estado de São Paulo aqui um menor interesse conciliatório dos planos de saúde para com, enfim, os consumidores, para com esses beneficiários. Se a questão, claro, já fosse resolvida, é óbvio, na questão diretamente, como nós recomendamos, procure primeiramente os planos de saúde. Se essa atenção ou essa conciliação com relação aos planos de saúde para com os consumidores fosse mais exitosa, não, enfim, transbordaria também no judiciário essa questão do segmento de saúde. Um aspecto também que eu me identifiquei como preocupante, que, claro, vai decorrer esse também aumento da judicialização, são os custos, né, os custos crescentes em todo esse sistema de saúde suplementar que é altamente complexo. Isso também deságua na judicialização. E um outro aspecto também, claro, que provoca essa questão do aumento da judicialização, transpassa, claro, pela questão regulatória. A regulação, nós ratificamos a regulação, as agências reguladoras, mas, enfim, requer, claro, um aprimoramento, e a gente sempre sugere, Eliana, e a gente está aqui sempre num papo muito transparente, e isso é fundamental no diálogo, que, enfim, alguns preceitos do Código de Defesa do Consumidor se fossem mais aderentes à questão da regulação. Então, que a regulação fosse mais aderente a princípios, a preceitos do próprio Código de Defesa do Consumidor. Isso, enfim, por conta dessa lacuna ou falta de regulação, ou uma regulação que às vezes contradiz o Código de Defesa do Consumidor, é claro que isso motiva e é um dos motivadores da alta judicialização da questão de saúde complementar, sem falar, claro, entre outros clássicos que infelizmente temos, a questão de cancelamentos de, enfim, plano de saúde familiar, enfim, e a questão de reajustes desses planos que não passam pela ANS, e tudo isso, claro, causa uma alta judicialização. Soluções é uma questão bem altamente complexa. Não ouso dar nenhuma solução do que aquela que nós defendemos. Que preceitos do Código de Defesa do Consumidor que antecedeu toda e qualquer questão de saúde suplementar fossem prevalentes ou que fossem mais aderentes à regulação de plano de saúde. Partindo desta premissa, muitos conflitos já seriam equacionados, não só na ANS, não só para o consumidor principalmente, mas também em planos de saúde em todo o país. Então, requer, de fato, um aprimoramento dessa regulação, seja nas normativas da própria ANS, seja legislativas junto à Câmara e Senado Federal, dada, enfim, a especificidade. De qualquer forma, desde que, enfim, respeitados, e nós sempre prevalecemos. Nós aqui, no nosso trabalho de PROCON, nós atuamos com base no Código de Defesa do Consumidor. Respeitamos todas as legislações, mas, claro, a prevalência deve ser sempre do
consumidor, que no caso aqui é o beneficiário, mas sempre consumidor. Por fim, já que não deu tempo aqui de fazer aqui minha fala, minhas propostas são essas. Uma regulação mais aderente ao Código de Defesa do Consumidor. E um ponto muito importante, Helena, que você falou, que nós trabalhamos muito no Estado de São Paulo, a informação. O consumidor, ao adquirir um plano, ao fazer uso do seu plano, ele não tem pleno conhecimento de todas, enfim, a complexidade deste produto que ele fez, a aquisição deste plano de saúde. Por isso que a informação, ela deve ser tão, enfim, prevalente quanto a própria normativa. Percebemos nitidamente em inúmeros casos que lá verificamos que o consumidor adquire um produto e, ao fazer uso deste produto, ele não tinha, enfim, pleno conhecimento do que ele tinha adquirido. Aí nem vou falar de outras questões utilizadas nesse mercado, na venda, mas de qualquer forma, a informação, nós acreditamos, ao consumidor, ela é fundamental, não só aos operadores de todos os PROCONs, mas principalmente ao consumidor da complexidade deste produto. Se ele já tiver um pleno conhecimento daquele produto que ele ainda não adquiriu e ter consciência de toda essa complexidade, eventualmente uma judicialização iria diminuir talvez sensivelmente. Então, não mais é isso. Mais uma vez agradeço e eu parabenizo por esse diálogo franco. Enfim, aqui estamos atores que estamos aqui na questão do consumidor, e o primeiro passo, eu acho que para o aprimoramento, né, de qualquer questão é ouvir todas as partes, e esse diálogo é fundamental. Parabéns, e a gente está à disposição, tá bom? Obrigada, doutor Luiz. Vou passar a palavra agora para a doutora Cristiane Cavassa. Boa tarde a todos e todas. Eu cumprimento o representante do PROCON de São Paulo. É um PROCON conhecido no Brasil pela excelência do atendimento. Cumprimento a doutora Karine, colega defensora pública, e eu digo colega porque parceira de muitas atuações na defesa do consumidor aqui no Rio de Janeiro. Cumprimento a doutora Eliane, também defensora pública, né, mas temporariamente emprestada à ANS, que também tem feito um trabalho de excelência na diretoria de fiscalização. E sobre o tema da judicialização, eu acho que ele é extremamente importante. Ele é tão importante que nós temos um segundo painel tratando disso aqui hoje no dia, e eu me confundi e fui até lá aguardando no outro painel. Mas é isso, assim, agradeço pela oportunidade de estar aqui conversando sobre isso, tá? E que a gente possa também expandir esse debate e ouvir os demais interessados, né, as operadoras de planos de saúde. Então, eu vou apresentar alguns dados. Eu não tenho muitos dados do Ministério Público, porque a gente atua exclusivamente na tutela coletiva, né? Então a gente não tem esse dado de ações individuais com tanta precisão, mas eu vou apresentar alguns dados e alguns dados que eu reuni também para trazer aqui na data de hoje, para a gente poder conversar a respeito e encaminhar o que a gente pode pensar de solução, né? Olha o desafio, né? Aqui na hora do almoço, pensar soluções para um problema desse tamanho. Mas enfim, vamos compartilhar algumas ideias e que seja o começo de um debate que a gente futuramente vai trazer resultados aí bastante positivos. No que se refere aos dados do Ministério Público, nós temos uma plataforma chamada Consumidor Vencedor, onde a gente expõe as ações civis públicas ajuizadas pelos Ministérios Públicos de todo o país. Então, é algo que não tem só o Rio de Janeiro. Então, avaliando uma massa de dados de 165 ações civis públicas, que pode parecer muito pouquinho, né? Mas são 165 ações civis públicas, né? Não são 165 ações individuais. Então, para quem trabalha na tutela coletiva, sabe que esse é um número bastante expressivo. Então, dessas 165 ações de planos de saúde, a gente vê que o maior problema é a negativa de cobertura, né? E isso parece também que se reproduz no individual, né? Eu vi uma pesquisa aqui da FGV, realizada em São Paulo, e na pesquisa da FGV, que é com os consumidores individuais, né, também se reproduz esse quadro de que a maior parte da judicialização seria referente a problemas de negativa de cobertura, né? Um outro dado do Ministério Público que eu posso compartilhar, que é interessante, que é mais individual, é dos colegas que atuam nos processos individuais das varas cíveis, né?
E aí a gente verificou um aumento muito grande, especificamente em 2024, dos processos que se relacionam a cancelamento unilateral de planos de saúde, né, e dos processos que se relacionam à negativa do atendimento das pessoas com transtorno do espectro autista. Então, assim, e um volume estarrecedor, tanto que já foi feito um grupo de trabalho, né, quem trabalha nessa área específica do individual está começando a analisar esse tema. Então, são dois temas que eu acho que a gente vai ter que ter um olhar assim, mais apurado para tentar chegar a uma solução. Já foi dito aqui também que o CNJ apontou um crescimento em geral, né, da judicialização de 50% nos últimos 3 anos em relação aos planos de saúde. E outro dado que chama muita atenção, que foi divulgado pela Abrange, se eu não me engano, é que isso representaria mais de 17 bilhões de reais, né, que são pagos pelos planos de saúde em razão dessa judicialização. Tá? Esse número é estratosférico, né? Ele fica um pouquinho menor quando a gente olha que nos últimos 6 meses o lucro líquido do setor foi 5,6 bilhões. Então a gente vê que em 6 meses 5,6 bilhões versus 5 anos 17 bilhões. Mas assim, essa judicialização ela não é boa para ninguém. Ela não é boa para o plano de saúde, que ele não consegue ter uma previsão, né, do que ele vai gastar, e isso gera um aumento de custo geral, e ela não é boa principalmente para o consumidor. Né? Quem é que quer entrar com uma ação judicial para ter acesso a um tratamento, para ter acesso a uma cirurgia, especialmente numa situação de emergência? Então, se ela não é boa para os dois lados, a gente tem que parar para pensar nessa judicialização e o que a gente pode atuar para talvez melhorar, né? Vamos parar para pensar. A judicialização é um problema que não é só do setor da saúde, tá? A gente tem visto um movimento grande dos setores econômicos dizendo que o grande problema seria a judicialização. Isso muito na aviação também, né? Dizendo, o grande problema da aviação seria o número excessivo de judicialização. E eu não estou dizendo que não é um problema, mas a gente tem que olhar, isso acontece por quê? Qual é a causa e se a gente pode, de alguma forma, tratar a causa que leva a esse excesso de judicialização. Vamos pensar um pouquinho aqui. Em relação a planos de saúde, vale aqui só fazer um recorte, não é nem o campeão das ações de consumidor. Quem está sentado aqui na mesa sabe. Se a gente for olhar os 30 mais acionados no TJ, aqui no Rio, em 26º lugar, aparece uma operadora de plano de saúde, que foi citada aqui pela doutora Karine, porque teve recentemente um problema de transferência de carteira. Mas a regra é que não apareça nem entre os 30 mais. Tá? Também não estou dizendo que isso diz que não é um problema, mas que a gente tem que analisar de todas as perspectivas. Né? Quando a gente tem um problema de judicialização, a gente normalmente na defesa do consumidor, a gente vai ter algumas causas principais. Tá? A primeira é a má prestação do serviço. Né? E quando você olha a negativa de cobertura, você já pensa, obviamente, no vício da prestação do serviço. E aí vai se dizer, mas tem consumidores que vão pedir coisas que não estão previstas no contrato, né? Tem consumidores que vão pedir tratamento nos Estados Unidos. Vai ter ações desse tipo, mas isso é um extremo, né? A gente tem que avaliar que a grande maioria das ações, ela não vai se desvirtuar a esse ponto. E, por outro lado, a gente tem também um caso que um colega também da atuação individual me ligou e que eu falei, mas ainda tem isso hoje. Foi mencionado aqui também, mas uma dificuldade das operadoras de plano de se ajustar ao que já está definido na jurisprudência. E eu nem digo assim o que está sendo decidido com frequência, mas o que já foi decidido em repetitivo, o que já está em súmula, né? Porque assim, chegar em 2023, 2024 e ter um problema de urgência e emergência, né, dizendo assim, um plano hospitalar, né, ele vai dizer que está na carência e vai querer cobrir só 12 horas de uma internação, mas é uma discussão que desde que saiu a lei dos planos de saúde já devia estar pacificada, né? Não bastasse, tem ação civil pública desde 2006. Não bastasse, tem súmula do STJ, mas a gente continua vendo judicialização por esse tipo de problema. Então, assim, existe espaço aí também para uma adequação, para pelo menos a gente buscar chegar ao que a jurisprudência já consolidou. Não estou nem dizendo assim o que está sendo muito decidido agora, mas aquilo que já é muito pacífico, né? O segundo ponto, foi mencionado aqui também, seria o saque. Né? Normalmente a gente fala muito de saque, assim, da incapacidade do próprio fornecedor resolver o problema.
houve o problema, a pessoa foi lá, recorreu, tentou resolver, não conseguiu, e aí, obviamente, ela vai para o PROCON, ela vai para a Defensoria, ela vai tentar resolver de outra forma. Mas eu acho que o maior problema não é nem a gente falar em saque aqui, a gente tem que dar um passo atrás e falar no que também foi falado aqui pelo representante do PROCON em relação à oferta. Como é que é vendido esse plano de saúde? Isso é algo que a gente já chegou a conversar com a ANS há bastante tempo atrás, e é óbvio, tem muitas dificuldades, tem muitos entraves, mas a gente tem que olhar para a oferta, a gente tem que olhar para o que é prometido para esse consumidor, que vai gerar uma expectativa legítima e que vai ter que ser cumprido. Porque os slogans são saúde integral, o plano é cuidar de você, assim, não estou dizendo que o slogan está errado, não, tá? Slogan é slogan, mas tem que, na hora que está sendo vendido, o que está sendo prometido? Será que está sendo explicado para aquela pessoa que aquele plano é mais barato, mas ele é coletivo e ele não tem limite de reajuste pela ANS? Será que está sendo explicado que ele pode ser cancelado a qualquer momento? Será que está sendo explicado qual é a regra do reembolso? Qual é a regra da coparticipação? E, principalmente, qual é a limitação do atendimento? O que aquele contrato não cobre? E aí a gente vai para o Código de Defesa do Consumidor. Se isso não foi explicado, se não está muito claro, em destaque no contrato, que não cobre, vai cobrir. E aí vai se dizer, mas isso não é responsabilidade do plano de saúde, porque quem vende é o corretor. Tem administradora de benefícios, Então, por isso que eu disse que talvez seja um problema de difícil solução, mas a gente precisa olhar para ele, porque enquanto essa oferta não ajustar a expectativa do consumidor para ele saber exatamente o que ele comprou, e se aquilo não for informado e vincular, a gente vai estar numa eterna bola de neve, sem conseguir solucionar esse problema da judicialização. Então, a gente precisa muito olhar para a oferta. O que mais que eu posso falar? Pegando esse ponto de a gente poderia olhar a oferta e tentar regular a oferta, eu acho que vale a pena colocar, e aqui obviamente não é uma crítica à ANS, mas a gente vê que a maioria dos conflitos ela vai ocorrer onde falta alguma regulação. Por exemplo, cancelamento unilateral de plano de saúde. É coletivo, pode cancelar. É coletivo, não regula reajuste. Aí que surge o problema. Porque não tem uma regra mínima. E quando não tem uma regra mínima, e em teoria tudo pode qualquer reajuste no plano coletivo. A rescisão unilateral agora nem 12 meses mais, então pode a qualquer momento, basta estar previsto no contrato. Então quem vai definir se é abusivo ou não, que aí vai entrar o Código de Defesa do Consumidor, é o Poder Judiciário. E nem sempre vai definir com a segurança que a gente gostaria. Um reajuste de 80% é abusivo? 50% é abusivo? 20% é abusivo? Assim, o que tem que ser apresentado para aquele reajuste ser válido? E aí vão ter decisões divergentes, não tem jeito. Vai ter decisão que vai dizer que é 80%, vai ter decisão que vai dizer que é 50%, vai ter decisão... E a gente já tem, até isso ser consolidado e virar uma súmula, virar um repetitivo, olha a insegurança que a gente tem para os próprios planos. Então, assim, nesse espaço em que não se regula, é um espaço para conflito, é um espaço que vai ter que ser ocupado pelo judiciário para dizer essa possibilidade, porque a pessoa vai ajuizar a ação e ela tem esse direito. E aí a gente precisa conversar sobre isso. Assim, como é que a gente estabelece uma regra? Eu queria trazer aqui um exemplo que eu fui buscar lá no MP do Mato Grosso, sobre essa questão que a gente estava falando desse aumento muito grande da judicialização das crianças com transtorno do espectro autista que não estão tendo o atendimento devido na rede do plano. E aí um exemplo muito interessante, porque os institutos, as mães que representam, as associações, elas foram buscar o Ministério Público. E o Ministério Público fez uma grande reunião com a operadora, que atuava lá, e falou, olha, a gente está com uma judicialização imensa. E a operadora disse, olha, eu verticalizei, eu criei um centro de atendimento multidisciplinar, que vai ter uma orientação única, terapêutica, para que a gente possa até melhor atender essas crianças. E as mães, obviamente, não queriam, mas o meu filho já é atendido na clínica tal. Pode haver um retrocesso no tratamento se ele for deslocado do profissional, com que ele já está habituado, para esse outro profissional. Então, tinha aí um primeiro conflito, E nessa reunião, assim,
foi possível, e aí olha a dificuldade do que era, mas se chegou a um acordo de que essas mães, elas tentariam essa rede que foi estabelecida pelo operador, e caso não, elas poderiam manter nas outras clínicas desde que o reembolso fosse X, né? Não seria um reembolso integral. Então conseguiu-se chegar a esse ajuste, e conseguiram mais, segundo relatou o Instituto Autismo, que veio conversar com a gente aqui no Ministério Público do Rio. Conseguiram que algumas clínicas que não eram credenciadas, que eram entendidas como de excelência por essas associações, por esses pais, né, por essas mães, fossem credenciadas. Eles aceitaram reduzir o preço, conseguiram ser credenciadas, e a judicialização reduziu bastante, reduziu muito, segundo nos foi relatado. Obviamente eu não tenho os dados do TJ do Mato Grosso, né? Mas foi possível fazer isso. E ainda foi feito um TAC para regular a coparticipação nos casos do transtorno do espectro autista. Então, assim, por que solucionou? Por que a judicialização diminuiu? Porque a gente regulou. Olha a regra está aqui. Olha, a coparticipação agora vai ser assim, né? E como é que vai ser feito? Vai ser tratado, se não quiser ser tratado na nossa rede multidisciplinar, você pode tratar fora, mas o seu reembolso é até X. Então, enfim, esse tipo de atitude proativa e de regulação que ouve a todos, que todos se sentem atendidos, talvez seja uma das únicas coisas que tem o condão de diminuir a judicialização. Então, a mensagem que eu queria deixar é, onde há vácuo, há judicialização, né? Onde há o critério de abusividade, que pela defesa do consumidor não é um critério concreto, pode haver decisões divergentes, né? Então, enquanto a gente não sentar, não olhar para o lado dos planos de saúde, que estão certos em muitas demandas, né? Não vou dizer que eles estão sempre errados, não. Assim, existem casos, e eu também pesquisei, tem gente que está pedindo, e até, obviamente, foi improcedente a ação, mas tratamento nos Estados Unidos, né? Então, assim, a gente tem que analisar todos os lados, tem que chegar a um consenso, tem que buscar uma regra, porque parece muito bom, a gente pode aplicar o reajuste que quiser do coletivo, né? Parece muito bom, vai rescindir a coisa, não é bom, né? Isso é muito ruim. Então a gente precisa chegar a um meio termo que atenda a todas as partes. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisinha. Eu acho que é basicamente isso, de mais assim, seriam coisas muito específicas. Eu acho que assim, para iniciar o debate é isso, acho que o foco principal que a gente poderia pensar, eu sugiro, obviamente, assim, são ideias que eu estou compartilhando aqui, não sou a dona da razão, mas eu acho que a gente poderia continuar esse debate e trazer as operadoras, né, ouvir os interessados, ouvir as associações e ver, tentar, assim, dentro dessa judicialização, pelo menos nos maiores temas, que assim, eu sei os maiores temas do Ministério Público, mas com certeza tem outros, né? É a gente tentar chegar a uma solução. Eu, ouvindo vocês, eu penso que a gente teria que fazer mais isso, sabe? Começando por os órgãos, as instituições, aí depois a gente trazendo o mercado para conversar. Porque num bate-papo desse que a gente vê que tudo passa pelo bate-papo, pela conciliação, pela conversa, aí que a gente encontra um denominador comum, né? Porque igual o Dr. Luiz falou aqui sobre a gente trabalhar com o CDC, Dr. Luiz, e a regulação trabalha, mas é bom a gente deixar claro aqui que a gente regula um mercado com 51,4 milhões de beneficiários de assistência à saúde, cerca de 33 na odontologia e quase 800 operadoras. Então, eu tenho que buscar o fiel da balança, o consumidor, beneficiário de plano de saúde, o mercado, e trabalhar, achar um equilíbrio e a sustentabilidade. Então, assim, se é difícil para o PROCON, se é difícil para as outras instituições, defensoria e tal, imagina para o órgão regulador, né? Porque, olha, 1/4 da população brasileira está debaixo desse guarda-chuva da regulação.
Então, a gente sabe que onde, como a senhora disse, doutora Cristiane, onde tem os vazios, o vácuo, entra a judicialização. Então, acho que a gente está precisando mesmo de conversar mais, compor, unir força para a gente ver se melhora, né, a atuação da agência como órgão regulador e diminuir a judicialização, não nessa questão de querer tirar do judiciário, não, é de ajudar o beneficiário consumidor nessa relação de consumo, que ele seja atendido dentro daquilo que ele pactuou, dentro daquilo que ele comprou, né? Porque dentro daquilo que foi prometido, isso aqui é o principal. Que é uma relação de consumo e é uma relação econômica, né? Exato. Mas vamos falar o seguinte, o que a ANS pode contribuir, pode ajudar, eu fiz umas anotações aqui, pode ajudar nesse intercâmbio nosso de informações com o Parceiro da Cidadania, que é um programa que a gente tem. A gente pode ajudar as instituições nessa composição de conflito, reduzir essa judicialização. O que a gente pode ajudar vocês? A gente está querendo ouvir isso para a gente ver o que a gente pode contribuir. Eu acho que talvez o primeiro passo seja ampliar o diálogo, né? Ouvir as operadoras, tentar identificar melhor quais são os temas, porque a judicialização na saúde, ela tem uma outra característica que dificulta bastante a redução, porque é tudo urgente, né? É saúde, é vida. Então, a pessoa que teve uma cirurgia negada, que precisa de um atendimento, vai no plantão judiciário, ela não tem outra saída que não seja ajuizar uma ação, né? Não dá para ir no consumidor.gov, espera 10 dias, muitas vezes não dá nem para entrar como ANIP, porque aquele assunto é muito urgente. Então, quando a gente tem essa situação de muita urgência, a gente tem uma dificuldade muito grande de solucionar isso fora do Poder Judiciário. Então, esse é um setor assim, que favorece a judicialização, entendeu? Por uma necessidade, uma premência daquele consumidor de ter acesso ao que ele precisa para restabelecer a sua saúde. Então, é difícil a gente pensar assim num mecanismo muito grande disso. Óbvio, não estou dizendo, a ANIP é espetacular, mas ela sozinha não vai dar conta da judicialização, porque ela vai atender a pessoa que não conseguiu marcar a consulta, que não conseguiu o reembolso, que está com dificuldade no tratamento, que não é muito urgente. Porque se for muito urgente, não tem consumidor que vai fazer NIP. Ele vai imediatamente, aí a Karine vai dar esse depoimento. É urgente, vai correr para conseguir uma liminar para poder ser atendido. Então, assim, é uma característica difícil assim, da gente trabalhar, eu acho. Essa oitiva, tanto das instituições, das operadoras e também dos consumidores, às vezes, por exemplo, nesse caso que ela deu o exemplo, associações, ONGs, de familiares de pessoas do transtorno do espectro autista, chamar todo mundo para a conversa, né, para trazer os dados, as informações, as dificuldades, os problemas, e aí ter essa construção conjunta, eu acho que é super importante porque acalma também, porque como houve participação efetiva das famílias e elas aceitaram o acordo, elas não vão judicializar. É isso, é a parte da informação também. Elas sabem dali, daquele momento, o que elas vão poder utilizar, o percentual de reembolso, a coparticipação. Então, adorei, a fala da doutora Cristiane foi perfeita. Quando você tem a regulação, tem a regulamentação, seja por acordo ou por norma, a pessoa vai ler e falar, então é isso o que eu tenho direito. Então, chamar todos os setores, né, todos os participantes desses contratos, acho que é super importante, até para dar essa assentada nas demandas, no anseio com relação àquele contrato e tudo que ele vai propor com relação à saúde dos consumidores, dos beneficiários. Me permite um rápido complemento. Primeiramente, é importante sempre ressaltar que não se trata de um contrato comum, né? Um contrato, todos sabemos, existencial, cuida do maior bem que temos, o bem da vida, e por isso houve uma necessidade de uma regulação essa que ainda não se mostra
enfim, de uma maneira geral, que não responde aos anseios da sociedade, haja vista a questão de rescisões unilaterais e questão de reajustes, principalmente esses 2 itens, reajustes desses contratos coletivos, além, claro, das questões de negativa de cobertura, mas, enfim, é uma regulação que requer um aprimoramento com base nessa premissa que trata-se de um contrato existencial. Então, isso é muito importante a gente sempre pôr em destaque que não é um contrato, o consumidor não é um contrato comum para com o consumidor. Um segundo item que eu queria também destacar, que o consumidor por si só ele já é vulnerável em qualquer relação com fornecedores, mas neste caso em especial ele é hipervulnerável, dada uma série de requisitos e situações, já visto que ele está numa situação ou doente ou um familiar doente, então ele já vai além da sua vulnerabilidade, ele é hipervulnerável e temos que ter este olhar também. 2 pontos só para enriquecer também essa discussão. Fizemos uma pesquisa, o PROCON fez uma pesquisa recente lá em março, enfim, deixamos aberto lá no nosso site, o que o consumidor acha dos planos de saúde, você está satisfeito, não satisfeito. A pesquisa, apesar de pouca quantidade de números, foram pouco mais de 3 mil consumidores que voluntariamente responderam. O índice de satisfação ou insatisfação bateu 11% apenas de consumidores que se declararam plenamente satisfeitos com o seu plano de saúde. Então, é um número realmente que até nos surpreendeu, enfim, o seu baixo número de satisfação, e que também serve de alerta para todos nós. E, por último, só queria ler 2 notícias que eu tinha pego aqui na apresentação. Uma lá de Santos, eu sou de Santos, lá em São Paulo, do G1. Plano de saúde alega prejuízo e cancela atendimento de crianças autistas. Mães entram na justiça justamente para essa questão. E o outro foi na Folha, em maio. Aos 102 anos, idosa recebe aviso de cancelamento unilateral de plano de saúde. Então, é uma realidade que está nos nossos trabalhos, nos nossos órgãos, que nós temos que atuar. E o último dado que não bateu aqui na apresentação, mas eu faço questão de mencionar, com relação aos dados econômico-financeiros relativos ao primeiro semestre divulgados pela ANS, com relação aos planos de saúde, salvo engano, aqui em 2024 está batendo 5,6 bilhões de reais. Então, este também é um dado importante em toda essa análise que a gente está debatendo. Obrigado. Tem 2 coisas que o senhor falou na fala inicial do senhor, que foi sobre o saque e a disseminação da informação. O saque, a gente tem até uma notícia boa, que a gente está reformulando a normativa 395, que é de relacionamento entre operadoras e beneficiários, e a gente traz essa proposta da operadora ter o saque para ela promover a autocomposição do conflito, nessa fase pré-NIP, pré-processual. Então, eles tomarem para si esse encargo e tirar um pouco da agência. Acho que tiraria bastante. No PROCON, a segunda reclamação mais efetivada lá. Estou sendo mais... com menos expectativas. Tá bom. Mas... essa normativa hoje encontra-se na nossa Procuradoria Jurídica desde junho e a gente está aguardando a devolução para a gente poder dar continuidade. Excelente. Então, lá tem outros instrumentos que a gente vai utilizar para isso. E com relação à disseminação da informação, eu tenho para mim, como defensora pública de formação, Karine, que tudo na vida passa pela informação. Se eu não tiver informação, até eu falava isso para os meus assistidos, se o assistido não tiver informação sobre aquela questão pontual dele, ele não sabe nem me fazer pergunta.
entendeu? Então, muitas vezes, ele saía da minha sala sem ter ideia, porque ele não sabia perguntar. Então, eu acho que a informação é assim, é tudo para o regulador. A gente precisa disso. Tanto que o PROCON, para nós, essa parceria que a gente tem com o PROCON, para nós, assim, é fundamental, porque através dos PROCONs no Brasil, eu vou disseminando essa informação, eu vou empoderando o consumidor das informações específicas da área da saúde suplementar. Até para ele poder, ao firmar um contrato, ter segurança do que ele está fazendo. Essa segurança, saber aonde que ele está entrando, o que ele está fazendo, o que ele está firmando, né? Então, isso para mim é importantíssimo. E de tudo que a gente falou aqui, acho que a coisa mais que ficou comum entre as 4 instituições é que tudo passa pelo diálogo, né? A gente tem que fazer isso mais. Eu tenho um projeto que eu implementei na DIFIS, que se chama Café com a DIFIS. Então, os senhores estão convidados para esse meu café, porque eu acho que assim, a gente tem que passar uma manhã conversando e esclarecendo, pontuando coisas que a gente podia trabalhar em rede comum, dividindo, né? E aí, doutor Luiz, sou de São Paulo, está convidado para esse café, podemos marcar. A Karine aqui, eu tenho um contato direto com o Eduardo, a turma da Defensoria, e a doutora Cristiane também, para a gente poder dar uma afunilada nessa conversa. Quem sabe a gente tirar alguma coisa, algum projeto, alguma coisa que a gente possa até fazer junto às instituições, quem sabe? Toda iniciativa eu acho que é válida, claro. E como cientista que sou, adoro o Rio de Janeiro, pode me chamar que eu venho. Não, eu vou fazer o convite. Você sabe que a gente está passando um contingenciamento na agência e dinheiro a gente não tem, mas a gente tem boa vontade, tem ideias. Então... Isso já vale muita coisa em vários aspectos. Então, e agradeço o convite. Olha, o adiantado da hora, eu vou agradecer a doutora Cristiane, a doutora Karina, doutor Luiz, e não vamos encerrar por aqui, então. A gente tem um compromisso de continuar esse debate, da gente organizar as ideias e, quem sabe, levar isso adiante com algum projeto. Tá? Obrigada a todos, obrigado pela participação. Obrigada.